orações, tinha muita gente orando pela irmã Cândida, e então tivemos a grata satisfação de ter a notícia que a irmã Cândida saiu do hospital, não só da UTI, mas saiu do hospital, já está em casa de alta, e queremos agradecer a Deus, ok? Queridos irmãos, nos últimos dias, nós fomos acometidos aí por algumas notícias tristes, principalmente nessas últimas notícias, que são o que foi dado aí a notícia, através dos meios de comunicação, dessa jovenzinha, uma menina de 10 anos de idade, que ela teve a autorização do juiz para poder abortar, né, uma criança, porque ela era abusada do tio desde os 6 anos de idade. E essa criança veio a engravidar-se com apenas 10 anos de idade. E aí houve toda uma polêmica por causa dos que são a favor, dos que são contra o aborto. Mas eu mencionei esse assunto não para poder tocar no tema do aborto, porque é um tema polêmico, mas a Igreja Adventista ela tem sua posição. A posição da Igreja Adventista é sempre preservar a vida. Deus, Ele é doador, Ele é dador da vida, e nós jamais vamos nos posicionar contra a vida de alguém. Ainda mais num caso desses, onde a criança já estava com 22 semanas. No entanto, a igreja considera que em casos excepcionais, como foi um caso de violência, como foi um caso de estupro, como foi um caso de má formação genética, como é o caso de vários outros problemas que se pode ter, alguns casos excepcionais, a igreja, através de orientação, através de aconselhamento, deixa essa decisão nas mãos da família, única e exclusivamente. Se a família entender que o melhor, para casos excepcionais, volto a dizer e volto a reafirmar aqui, se a família entender de que o melhor caminho é esse, a igreja apoia e a igreja respeita. No entanto, volto a dizer, a posição principal da igreja é valorizar a vida. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa posição, sempre valorizar a vida, em honra e glória ao nome de Deus, que é o dador e o doador é da vida, ok? Eu estou dizendo isso porque às vezes são notícias como essas, que às vezes traz tristeza ao nosso coração. Ou então às vezes também serve para mostrar a nossa frieza, porque um caso como este deveria nos deixar triste, e deveria fazer com que o nosso coração queresse de todas as formas que esse mundo mal como ele está chegasse no seu final. E graças a Deus por isso, irmãos, porque o mundo está chegando no seu final. E esse mundo dominado pelo maligno, como a própria palavra de Deus disse, Jesus certa vez disse, o mundo jaz do maligno, um mundo que é dominado pelas ações malignas do inimigo das almas, do inimigo de Deus. Ele ainda provoca muita dor, muita tristeza, ele ainda provoca muitas situações desagradáveis como essa, que foi o caso dessa menina. Vocês sabem também que é bíblico, a Bíblia afirma que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria, diz a Bíblia, a iniquidade aumentaria, pessoas que se colocam e se posicionam contra os mandamentos de Deus, que isso aumentaria bastante. E assim, conforme as pessoas vão se distanciando cada vez mais de Deus, a iniquidade e o pecado vai tomando lugar e vai dominando o coração da humanidade. Por isso, amados irmãos, que a minha introdução foi citando o caso dessa jovenzinha, que me provocou uma tristeza tremenda de saber que ainda tem pessoas sem moral alguma e que causa tamanha dor e tamanho sofrimento na vida de uma criança. O acusado foi um tio, e depois o tio ainda diz o seguinte, olha, faça um exame de DNA na menina, porque ela foi abusada, mas não só por mim, pelo avô também e por mais uma pessoa. Então, quer dizer, se é isso, e se isso é verdade, né, se esse apontamento do tio é verdade, vocês veem que o caso ainda é pior, né? Eu fico me imaginando, se eu tivesse uma filha com 6 anos de idade, e eu descobrisse que um cidadão desse causou um mal desse na minha filha. Por isso que eu acho que eu não tenho, porque eu não saberia qual seria a minha reação, humanamente falando, obviamente, né? Por isso, irmãos, é motivo da gente se entristecer de ainda estar aqui nesse mundo. É por isso que é um motivo da gente começar a ocupar
a nossa mente e o nosso coração com as coisas do alto, com as coisas puras, com as coisas sagradas. E é por isso que eu escolhi meditar com vocês hoje no Salmo de número 24. Eu gostaria de convidar você aí em casa, que você abrisse sua Bíblia no Salmo 24. Os irmãos que estão aqui na igreja, cada um com a sua Bíblia na mão, seja ela Bíblia física, seja ela no celular, não importa, no tablet, enfim. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Salmo 24. Salmo 24, como vocês sabem, os salmos são hinos, são cânticos. E o Salmo 24, propriamente dito, primariamente, ele foi escrito logo no momento em que Davi tomou a decisão, depois que ele venceu ali a fortaleza dos jebuseus, isso está registrado no livro de 1º e 2º Samuel. Depois que Davi é instituído rei de Israel, Davi demora muito tempo para poder, 7 anos e meio aproximadamente, que ele reinou em Hebrom, e depois ele vai em busca da vitória sobre os jebuseus e conquista a cidade de Jerusalém. E ele institui como capital do reino aí na cidade de Jerusalém, como capital do reino de todo Israel, unificado nesse momento. Davi, ele toma a decisão de trazer a arca de Deus, que havia sido tomada pelos filisteus. Essa também é uma história que está ali nos primeiros capítulos, do livro de 1 Samuel também. Houve uma batalha entre o povo de Deus, o povo de Israel e o povo dos filisteus, e os filisteus, então, nessa batalha, mataram 34.000 soldados israelitas e tomaram esse símbolo da presença de Deus, que é a arca sagrada. Eles levaram a arca, colocaram a arca diante do deus Dagom, que era um deus que eles tinham, que os filisteus tinham, que era metade homem, metade peixe. Colocaram a arca lá, simbolizando a vitória do deus Dagom sobre o Deus de Israel. E assim a arca ficou lá. Só que a cidade, ela foi atormentada, a cidade dos filisteus, ela foi atormentada por algumas pragas que caíram na cidade, úlceras começaram a nascer no povo, e eles entenderam que aquilo era uma maldição do Deus de Israel, e eles deveriam de alguma forma fazer com que aquela arca saísse dali, e eles foram até as divisas da cidade de Israel, a cidade de Bet-Semes, e eles entregaram a arca, colocaram a arca lá, irmãos, e correram, e vocês lembram da história? Colocaram a arca em cima de um carro de boi com 2 vacas, e as vacas foram em direção a Bet-Semes, que era a primeira cidade ali entre a divisa do povo filisteu e do povo israelita. A arca ficou ali, a arca foi direcionada para a casa de um camarada, primeiramente, um sacerdote ali de Israel, ficou lá 20 anos na casa dele, Abinadab. Depois a arca foi transferida para a casa de um outro senhor chamado Obed-Edom, o Geteu. A arca ficou ali na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Isso porque, na primeira tentativa de trasladar a arca, Davi, diz a Bíblia, que estava com a sua mão manchada de sangue. E então, quando a arca foi ser transportada dali, da cidade de Abinadab, de onde Abinadab estava, cidade de Kiriat Jearim, até Jerusalém, tinha 2 camaradas, um deles se chamava Uzá, e os bois tropeçaram, e a arca balançou, e a arca ia cair. Para a arca não cair, Uzá levanta sua mão e coloca a mão na arca. Naquele momento, ele foi fulminado pela presença do Senhor, porque a ordem em Israel era o quê? Não toquem na arca, somente os levitas é que têm autorização para tocar na arca, e só nos varais da arca, ou seja, nas varas laterais que serviam para transportar a arca. Quando Uzá levanta sua mão, irmãos, ele toca na arca e ele é fulminado. Davi vê aquela situação, Davi se assusta e Davi busca uma casa para poder guardar a arca. A arca vai então para a casa de Obed-Edom, que isso em uma outra ocasião a gente trata mais desse assunto. Ele ficou ali 3 meses a arca na casa dele, você sabe, Deus abençoou muito a casa desse homem, mas a arca precisava de ir para o lugar, lá para o templo, lá em Jerusalém, lá para o tabernáculo, e Davi queria trazer a arca. Davi passa por um processo de consagração e ele volta para buscar a arca. Quando a arca está chegando em Jerusalém, agora sim, transportada da forma correta, da forma respeitosa que Deus pediu para a arca ser transportada, quando ele está chegando na cidade, é aí que Davi canta o Salmo 24. Os salmos, na verdade, são hinos, são louvores que eles cantavam, ok? Apesar de que o salmo foi preparado para essa ocasião, que era a entrada da arca em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, nós podemos fazer uma aplicação para dias futuros.
E principalmente para o dia mais esperado, ou para o dia mais aguardado que os verdadeiros cristãos esperam, que é o dia onde o Rei da Glória vem para buscar a sua igreja. O salmista, no Salmo 24, ele se expressa de uma maneira que é bem interessante, vale a pena a gente estudar para que o nosso coração possa ser preenchido de esperança. Então veja, o contexto é assim, no Salmo 22, fala de um rei que é o rei que sofre. Lembra que quando Jesus estava ali no Getsemane, né? Jesus proferiu ali algumas palavras, na cruz, Jesus fala o quê? Se possível, passa de mim esse cálice. Lembra ali no Getsemane, quando Jesus fala essas palavras? Essas palavras, irmãos, elas são praticamente faladas no Salmo 22. Então, o Salmo 22, ele retrata esse rei que sofre. No Salmo 23, apresenta outro rei, só que agora o rei bondoso, o rei pastor, o rei que cuida. E no Salmo 24, apresenta outro rei, só que dessa forma agora apresenta o rei glorioso. Primeiramente, Davi, ele apresenta, né, a Deus como o Criador, reconhecendo a onipotência de Deus. E aí ele menciona no versículo 1 e 2, acompanhe comigo aí a leitura, você que está em casa também acompanha aí. Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Assim diz o versículo número 2. Então agora a gente pode ver aqui que Davi, nessas palavras, ele procura reconhecer a grandiosidade desse Deus mantenedor e desse Deus criador. Já que a criação de Deus, em algum momento, principalmente nos nossos dias e na nossa história, ela ia ser questionada. Hoje existem várias teorias com respeito no que se diz respeito à criação, como que surgiu o mundo. Nós cristãos acreditamos que tudo se originou pelo poder da palavra de Deus. Deus falou e as coisas veio à sua existência. E assim foi formado o nosso mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Davi também diz o seguinte, e procura dizer aqui no Salmo 24, a terra é do Senhor e tudo que nela tem pertence ao Senhor. Ou seja, nada pertence a nós. Mas a gente tem o costume de dizer o quê? Que tudo é nosso. Se eu pegar para você e mostrar esse celular aqui, tu perguntar, de quem é esse celular? Eu vou falar o que para você? É meu. É meu filho, é minha casa, é meu carro, é minha esposa. Nada é nosso, irmãos. Tudo é de quem? Tudo é de Deus. E a gente só vai ser verdadeiramente mordomos de Deus quando a gente aprender a reconhecer isso. A gente só vai aprender e entender o que significa a gente realmente depender de Deus na hora que a gente entender que tudo é dele e nada é nosso. Então Davi procura, antes de fazer uma pergunta interessante, Davi procura dar essa introdução, mostrando que as coisas que foram criadas pertencem ao nosso Deus, o Criador e mantenedor dos céus e da terra. Amém, igreja? Muito bem, no versículo 3, ele faz uma pergunta interessante. E Davi faz a pergunta, quem subirá no monte do Senhor? Obviamente que aqui ele estava fazendo uma referência a Jerusalém terrenal, né, que ficava em cima de montanhas, não é? E ele está dizendo, quem é que vai subir no monte do Senhor? Só que essa pergunta, irmãos, cabe para nós também. E a pergunta que eu gostaria que vocês pensassem é essa, quem é que vai subir no monte do Senhor? Se naquela época Davi fez essa pergunta, o monte do Senhor também se aproxima. O monte do Senhor logo logo estará com seus portais abertos, para que a sua igreja possa entrar e morar com o seu Senhor. Aqui, claramente, Davi está fazendo uma alusão ao monte do Senhor que ainda virá. O cumprimento da promessa de Jesus, que não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, eu vou preparar um monte para vocês. Para nós termos um encontro com o nosso Senhor. Essa pergunta, Davi faz. Quem subirá no monte do Senhor? E a pergunta ele reforça, porque os salmos também, ele é escrito como se fosse paralelos. Ele faz uma pergunta e imediatamente ele vem ou com outra pergunta ou com outra afirmação, mas justamente para dar uma ênfase maior naquilo que ele está falando. Assim é os salmos. A maioria dos salmos é escrito dessa forma. Então ele pergunta, quem entrará no monte do Senhor?
Quem subirá no monte do Senhor? E aí ele faz outra pergunta: quem estará no seu lugar santo? Irmãos, é claro que está se fazendo-se uma referência no lugar onde Deus habita. E o Apocalipse diz que eis que se farão novos céus e nova terra. Primeiramente, esse lugar nos é oferecido, o monte santo de Deus, o lugar santo, onde a presença de Deus é constante. Davi fica perguntando: quem é que vai estar nesse lugar? Quem é que vai entrar no monte santo? Quem é? Olha só a pergunta: quem estará no seu santo lugar? Quem subirá no monte do Senhor? Agora, irmãos, o salmista, ele apresenta aqui algumas características, ok? Ele apresenta, para ser mais exato, 4 características que vai mostrar as pessoas ou as características dessas pessoas que estarão ou que farão parte desse lugar. Aí, logo no versículo número 4, ele já começa falando: primeiro, aquele que é limpo de mãos. Essa é a primeira característica, respondendo à indagação, respondendo à pergunta, respondendo a esse questionamento que Davi faz. A pergunta de Davi é: quem estará no Monte Santo? Quem é que vai estar lá no lugar santo? Quem é que vai estar na Canaã celestial? Quem é que vai estar no céu? Sabe por quê, irmãos? Porque frente a uma notícia dessa menina, por exemplo, isso deveria entristecer o nosso coração. Agora eu te pergunto, para você que está em casa, será que é só mais uma notícia ruim? Será que amanhã você liga a televisão, tem outra notícia ruim? E a gente vai se acostumando com essas notícias ruins? Não é para ser assim. O nosso coração, ele tem que se ocupar com a esperança que a gente tem de nós como cristãos, confiando nos méritos de Jesus, por Jesus ter feito tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação, e os méritos da nossa salvação não são nossos, é única e exclusivamente de Cristo. É por causa disso que nós deveríamos ocupar o nosso coração com essa esperança. Quem é que vai entrar no Monte Santo? O fato de existir a pergunta é porque existe o lugar. Se Davi está perguntando quem é que vai estar, quem é que vai subir, quem que vai estar no lugar santo, é porque esse lugar santo ele existe e ele já está sendo preparado para todos nós. A oportunidade, diz o livro de Pedro, que é dado para todos, irmã Teresa. A salvação é dada para todos. Você que está me ouvindo, se você é um convidado nosso, se alguém mandou o link para você, se você que está ouvindo, querido, a oportunidade da salvação, a oportunidade de participar desse lugar santo é para todos. Só que agora o salmista ele dá essas características, e a primeira característica que o salmista dá é aquele que é limpo de mãos. Uma vez, irmãos, a vida de Davi, que é o mesmo rei que escreveu esse salmo aqui, a vida de Davi estava com tanto pecado, que Deus falou para Davi assim: Davi, as suas mãos estão manchadas de sangue. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem, irmãos, que ele ia para a batalha mesmo, viu? Davi, eu vou dizer para você, foi um dos reis que Israel teve, que reinou durante 40 anos sobre Israel, mas Davi, irmãos, era um camarada de batalha, e Davi derramou muito sangue nas batalhas que ele enfrentou. Só que em um dado momento da vida de Davi, Davi se perdeu nos seus muitos pecados, e Davi, se ele não tivesse se arrependido, jamais ele teria tido condições, por exemplo, de escrever o Salmo 50, o Salmo 51, no Salmo 32, para você ter ideia, ele chega a escrever assim: olha, os meus pecados eram tantos, que enquanto eu me calava, os meus ossos se secavam, ou seja, enquanto eu me calava, enquanto eu não confessava os meus pecados, a minha mão ficava manchada, e minha mão se tornava uma mão impura. E é somente quando nós chegamos diante do Senhor e apresentamos a Ele os nossos pecados, nós nos arrependemos, é aí que nós vamos passar pela purificação e nós vamos ter aqui as mãos limpas. Porque quando se trata de mãos, mãos se refere a ações. E mãos limpas, obviamente, que são ações limpas. Mãos impuras é ter uma vida impura, uma vida contaminada, uma vida cheia de práticas pecaminosas. É isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. Essa palavra, mãos limpas, quando se refere a mãos, além das ações, das práticas, dos comportamentos. O que Deus espera é que os seus filhos tenham as mãos limpas, não envolvidas em práticas pecaminosas, mas sim que cada um dos seus filhos chame para si, busque a presença de Deus para que possa então as suas mãos estar envoltas em uma espiritualidade que vai muito mais além do que simplesmente atos visíveis, mas que eles possam
ter as mãos limpas, ter a retidão, ser pessoas retas. A segunda característica que Davi coloca: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí, irmãos, essa expressão puros de coração, fica fácil para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, alguns dizem que o Sermão da Montanha, que Jesus começa justamente, né, o famoso Sermão do Monte ali, né, falando das bens-aventuranças, né, lá no Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, tem uma das bem-aventuranças que Jesus diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Você percebe que é repetido a palavra? O que Davi escreve no Salmo 24, Jesus repete lá na frente. Além de ser uma ênfase, uma confirmação daquilo que Davi falou, é mais uma vez a prova de que quando Jesus falava, de que quando Jesus ensinava, Jesus usava a própria palavra para poder basear seus ensinamentos. Porque nessa época de Jesus usava muito os profetas, o Antigo Testamento, né? Usava os profetas, usava o livro dos Salmos, usava muitas passagens do Antigo Testamento. Jesus fazia alusão a elas para poder ensinar as coisas aqui. E agora no livro de Mateus ele ensina. A pureza, queridos, é um requisito essencial para aqueles que querem contemplar a face do Rei da Glória. Porque aqui nos Salmos você vai ver que já você vai encontrar falando que as pessoas que têm essas características que nós estamos colocando aqui, essas pessoas são as pessoas dignas de entrar no monte, e se elas vão entrar no monte, elas vão contemplar a face do Rei da Glória. Vocês percebem, queridos, que é justamente isso, a intenção da Bíblia, é provocar em nós que o nosso coração se encha de esperança, que o nosso coração se encha de alegria, de anseio. Diz que hoje a gente vive na era da ansiedade. Então, se você quer ficar ansioso, fique ansioso, mas fique ansioso esperando as coisas do alto. Peça a Deus e diga a Deus: Senhor, eu estou ansioso para que as coisas do alto se manifestem na minha vida. Não a ansiedade comum do dia a dia, aquilo que torna a nossa vida cansada e enfadonha. Não ansioso pelos problemas, pelo dia de amanhã chegar. Não ansiedade de coisa fútil, de coisa inútil. Não, tenha ansiedade, mas por aquilo que você ainda não experimentou. E eu digo para você, irmãos, de tudo aquilo que o olho viu, que o ser humano sentiu, de que ele imaginou, participar desse grande momento aqui, estar no lugar santo de Deus, estar diante do trono de Deus, participar da Canaã celestial, do momento de glória, desse momento de encontro com o Rei da Glória, não vai ter momento nenhum igual a esse. E que nós nunca, irmãos, vamos imaginar, nunca vamos poder nem sequer imaginar. Apocalipse diz, né, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, boca nenhuma falou das coisas que realmente está preparada para todos nós. A pureza é um requisito essencial para nós contemplarmos a face do Rei da Glória. E naquele grande dia, aqueles que buscam a se purificar, e a purificação vem através, Paulo diz assim, que nós somos transformados pela contemplação. Ou seja, tudo aquilo que a gente olha, que a gente vê demais, exerce em nós algum tipo de mudança. Na minha época de menino, tinha muito filme de ninja. Tinha até um ninja, irmãos, que era... até agora essa série, eu mostrando para o Daniel, as coisas que a gente assistia na época de criança. Tem um ninja que chama Jiraiya, até eu não tenho, vocês conhecem. Não adianta falar que vocês não conhecem, não, que vocês conhecem. É o ninja Jiraiya. O Jiraiya tem a tal da espada olímpica, né? Meu pai tinha uma faca desse tamanho. E lá na chácara onde meu pai morava, tinha um pé de... Meu pai, irmãos, olha, eu de moleque, eu podia fazer a travessura que fosse. E olha que eu era atentado, hein? E não adianta, meu pai, ele não ficava bravo e nem pegava a gente com castigo, com cinturão, com um pedaço de fedegoso, né? Com as varas, não. A dona Roxa não, né? Minha mãe era brava, bicha pegava a gente de pau que dava até dó da gente, mas meu pai não. Meu pai nunca me levantou a mão. Mas aquele dia eu quase apanhei do meu pai. Porque eu tinha terminado de assistir o Jiraiya e ele pegou a espada olímpica dele lá e começou... E eu peguei aquela faca, olhei para ela, ela olhou para mim e eu comecei a cortar o que estava na minha frente. E eu enterrei essa faca num pé de banana. E tinha um caixão de banana bonito, Jonas, você não acredita. E eu enterrei a faca estava meio dura para tirar e eu larguei ela lá. E fui brincar, fazer outra coisa. Passou uma meia hora, meu pai chegou, eu só vi os gritos. Ei, menino, vem cá.
Irmãos, quando eu cheguei, que eu pus a cara na porta, eu vi o pé de banana deitado. Porque a faca enterrou até na metade dele, acho que ele não aguentou, né, e dobrou. Ixi, cortou o pé de banana. Ah, o velho falou. Eu não vou falar o que ele falou para mim não, né, mas ele falou, quem foi o menino bonito que cortou esse pé de banana aqui? Quem foi? Né? O filho bonzinho que cortou esse pé de banana, bem aqui. Rapaz, eu vou te falar. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu assistia demais Jiraya. E eu assistia, o que eu queria fazer? Igual, eu queria imitar o carinha lá do ninja. E eu fiz, só não fiz com gente, mas eu fiz com o pé de banana. Ou seja, eu assistia demais aquilo, irmão, e aquilo lá passava na TV Manchete ainda. Nossa, nem existe mais esse negócio. Mas eu assistia. Por eu assistir demais, gerou em mim o quê? Uma transformação. Então, quando eu passo muito tempo com Cristo, vai gerar o quê? Uma transformação. Quando eu passo tempo com Jesus Cristo, quando eu gasto tempo estudando as coisas de Deus, quando eu passo tempo buscando a presença de Deus, é normal que isso exerça em mim também algum tipo de transformação, porque Paulo fala, vocês vão passar muito tempo diante contemplação. Contemplou, serve para transformar. E aqui diz, olha, para vocês se purificar, já que a pureza é um requisito, esteja na presença de Deus. Que Deus, quando é assim, irmãos, quando a gente está próximo de Deus, a gente se distancia do pecado. E essas maldades que eu comecei falando, principalmente o caso da menina, só acontece porque tem maldade no coração do povo. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se distancia das maldades. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais Ele exerce em mim a transformação do caráter em mim. Bom, então está aí o coração puro, né? A pureza de coração. A verdadeira religião consiste, diz aqui um comentarista, não em mera conformidade exterior e práticas dos ritos religiosos, mas ela domina o coração, produz pureza de pensamento e sinceridade de motivos. Essa é as atitudes de quem tem o coração puro. E o salmista, irmãos, ainda continua dizendo, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aqui o salmista faz referência justamente a um dos mandamentos que pede, em um dos mandamentos, para que nós não levantemos falso testemunho, que não proferimos então mentiras, e que a nossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Essas 4 características eu vou repetir para colocar aí na sua cabecinha, tá? Primeira característica daqueles que vão conseguir estar no Monte Santo de Deus, é aqueles que são limpos de mãos. Mãos é prática, mãos é ação. Por isso eu te pergunto, quais estão sendo as minhas práticas? Quais estão sendo as minhas ações? E as suas, meus irmãos? E a sua, que está aqui? Por onde você tem andado? O que você tem feito? O que você tem pensado? Deus sabe de tudo? Sabe. Se tem alguma coisa que você viu que desagrada a Deus, que está manchando as suas mãos, agora nós tivemos os Calebes. Caleb não faz assim? Eu sou Caleb, significa o quê? Que eu estou deixando, em espanhol a gente diz assim, ó, estou deixando da minha huella, ou seja, eu estou deixando da minha pegada, eu estou deixando da minha marca, por onde eu passo, as minhas atitudes diz quem eu sou, por onde eu passo, as minhas atitudes estão deixando marcas. Mãos limpas, vai deixar por trás de mim um rastro de coisas boas, de edificar as pessoas. Mas hoje a gente vê que no nosso meio do nosso povo a gente fica preso em pequenas coisas. O moralismo escorre pelo nariz de alguns, mas que ele só vem para poder atrapalhar, não vem para edificar em nada. Então, queridos, veja bem, o salmista está dizendo, olha, tenha as suas mãos limpas, porque essa é uma característica daqueles que vão ver o Rei da Glória. Esteja com seu coração puro, pureza de coração, saiu da própria boca do nosso Senhor Jesus, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. E o que o salmista está falando? Essa é uma característica, os limpos de coração vai poder ver o Rei da Glória. Depois diz o que, irmãos? Que não se entrega a sua vida à vaidade. E Salomão falou o quê? Tudo é vaidade. Então não fica atrás de coisa fútil. Não fica perdendo seu tempo com aquilo que não edifica. Paulo fala muito disso, irmãos. Não gaste seu tempo naquilo que é fútil, naquilo que é inútil.
E por último, não levante falso testemunho, ou não jure enganosamente, não fale mentiras. Porque o livro de João diz o quê? Que o pai da mentira é quem? É o diabo. Depois que ele dá essas características, aí o salmista fala assim no versículo 6, olha, aliás, no versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus e a sua salvação. Quem é que vai receber a justiça de Deus e a sua salvação? As pessoas que têm essas características, que são limpos de mãos, puros de coração, não fica atrás de coisa fútil, não fala mentira. Essas são as características que o salmista dá. E por último, no versículo 6, ele fala assim, ó, tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui o salmista dá agora a confirmação. Essa geração, se escolher praticar essas coisas, com certeza verão a face daquele que vem. E aí, irmãos, o que eu acho mais bonito se encontra aí no versículo número 8, que Davi fala assim, ó, o versículo 7 fala assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó estradas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E Davi fala, quem é o Rei da Glória? E ele responde, é o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso em guerra. E ele fala o seguinte no versículo 9, levantai, ó portas, de novo ele fala, ou seja, repete de novo, mais uma afirmação. Ele fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. De alguma forma, Davi estava dizendo para Jerusalém naquele dia, abram as portas, porque o Rei da Glória vai entrar. Quem é que ia entrar? Era a arca. Mas o que Deus diz? Que em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, Deus ia se manifestar. Ou seja, era ali que a presença de Deus ia estar, a Shekinah de Deus ia se manifestar no meio do seu povo. Fazendo-se alusões agora à coisa futura que vem, é a promessa, irmãos, que o Rei da Glória vai vir para poder buscar, e ele está dizendo, ó porta de Jerusalém, se abram, porque o Rei da Glória vem. Sabe o que ele está falando? Abra a porta do seu coração para o Rei da Glória entrar. Se o Rei da Glória fazer parte da sua vida, quando o Rei da Glória vir buscar, nós vamos ouvir novamente, quando ele estiver levando o seu povo para Canaã Celestial, antes de chegar nos portais da cidade santa, essas palavras vão ser ditas de novo pelos anjos que vão estar lá, fazendo um corredor, Jesus Cristo passando no meio, com todos os salvos, e ele dizendo assim, abram, ó portas, porque o Rei da Glória quer entrar. Amém ou não amém, igreja? Amém, né? Louvado seja Deus, você que está aí em casa, dá um amém aí junto conosco, gente. Amém, glorificado e exaltado seja o nome de Deus, porque o sonho de Deus é que você faça parte desse momento. O sonho de Deus é que você esteja no lugar santo, participando ali da sua santidade. É por isso que nessa noite, apesar de tantas notícias ruins, como foi o caso dessa garotinha, eu não conheço essa menina, irmãos, mas eu tenho orado, pedido a Deus, para Deus poder dar sabedoria aos pais, para Deus cuidar do emocional dessa garotinha, para Deus cuidar do emocional de toda a família, que todo mundo ficou muito abalado, para que Deus possa colocar e conduzir os caminhos dessa menina. Já teve notícia de pessoas que já prometeu pagar os estudos dela, pagar os tratamentos psicológicos dessa menina. É Deus tocando no coração das pessoas mesmo. E se você tem condições, você tem mais a que ajudar mesmo. Esses casos assim excepcionais que acontecem no nosso país. Mas você entende que é só quando o Rei da Glória vier, que ele vai poder pôr fim nessa história de maldade que existe nesse mundo. E você ainda querendo ficar aqui, se acostumando com essa vida, participando desses momentos, não presta ficar aqui mais, irmãos. Não presta. É por isso que a gente tem que ansiar, estar ansioso, sim, mas para poder receber a manifestação do poder de Jesus Cristo na nossa vida. E naquele dia o desejo de Deus é que nenhum fique fora. Por isso é que nós temos que nos santificar a cada dia. Não santificar para ser perfeito, mas ser perfeito em Cristo. E o livro de Apocalipse ainda fala, se você tentar de todo o teu coração, o que faltar, Jesus completa para nós. Amém, igreja? Então, queridos, não queira se santificar para ser melhor do que os outros. Não é esse o objetivo de Deus. Quando um
tem um pouco mais de espiritualidade do que o outro, é para poder ser uma fortaleza, é para poder ajudar o outro, não é para poder ficar apontando, porque tu pinta o cabelo, porque tu pinta, porque tu faz. Não é para você ficar preso nessas coisas, mas é para você ajudar. Se você avisar com amor, com carinho, orientar, e a pessoa não quiser, tudo bem, é problema dela, mas você fez a sua parte, mas você não quis ser mais santo, você não menosprezou a pessoa, e nem tampouco abalou a fé dela, pelo contrário, da tua boca saiu palavras de motivação, palavras de ânimo, porque é isso que Deus espera do seu povo, é isso que Deus espera de cada um de nós que estamos aqui. Não é para a gente ficar preso em coisa fútil, em coisa que não edifica, em coisa que não agrada a Deus. Por isso não se acostume com esse mundo não tem nada de bom para oferecer, ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe os seus objetivos de vida, e acima de tudo, irmãos, que você e eu, que nós abramos o nosso coração a Deus, para que o Rei da Glória possa fazer morada no nosso coração, e Ele nos leve, para que quando os portais celestiais se abrir, a gente possa entrar na cidade santa, sendo levados pelo Rei da Glória com a coroa da vida nas nossas cabeças. Que Deus abençoe você e que essa mensagem fortaleça o seu coração e enche o seu coração de esperança. Que Deus abençoe.